Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando, hoje é quinta-feira, dia de falar de mangás. E essa publicação, desde quando ela foi anunciada, eu fiquei na grande expectativa de colocar as mãos nesse material para fazer a minha leitura. Até porque ela traz grandes lembranças, uma nostalgia. Eu estou falando de O Regresso de Jaspion, mangá nacional, isso mesmo galera, produção nacional, publicado pela editora JBC. Uma publicação que vem com esta sobrecapa muito bacana, com essa linda arte de capa. Eu vou tirar aqui a sobrecapa, olha só. Muito legal mesmo. E aqui nós temos a capa em si da edição, a contracapa. Tudo muito bem escolhido, gostei bastante do trabalho artístico de capa, contracapa da edição. Esse mangá tem os roteiros do Fábio Yabo, ele que é autor de Combo Rangers, que já saiu pela própria editora JBC. Os desenhos ficam por conta do Michel Borges, que faz um trabalho realmente bem bacana para essa publicação. É um material que conta com capa dura. Esta é a guarda que eu achei muito legal, olha só. Quem assistia o seriado do Jaspion, eu já vou entrar nesse mérito aí, com certeza lembra dessas imagens, né? Publicação que tem as primeiras páginas coloridas, se não me engano são cerca de 14 páginas coloridas. As demais, elas são em preto e branco, em papel offset. São 192 páginas no total, 150 de histórias aproximadamente e 40 de extras, que são bem legais, não é aquele extra só para encher linguiça, são informações muito interessantes para quem acompanhou o seriado do Jaspion ali no final dos anos 80 aqui no Brasil. Muito antes de eu ter me apaixonado pelo universo de super-heróis, de ter me tornado um colecionador, o início do meu lado nerd se deu com os tokusatsus, que são aquelas séries japonesas onde nós temos monstros gigantes que invadem Tóquio, aí aparece um robô gigante para combater, que é controlado pelo herói, que tem uma armadura ou um colante ali. Então eu cresci, né, chegando da escola, pequeno, 6, 7, 8 anos, para assistir esses seriados japoneses que passavam na Rede Manchete. Eu era muito, mas muito fã dos Changeman, do Jaspion, dos Flashman. Essas eram as três séries que eu acabava assim me divertindo mais, eu parava para assistir. Eu nunca fui muito fã de Black Kamen Rider, de Giban. O que eu ainda, depois de um determinado tempo, continuava a assistir dentro dessas séries de Tokusatsu, era o Cyber Cops. Esse eu achava realmente muito bacana. Ah, o Jiraiya, eu já estava esquecendo. Pô, o Jiraiya eu gostava demais. Essas quatro aí, na verdade essas três, Changeman, Jaspion e Jiraiya eram as minhas preferidas, depois Flashman e o Cyber Cops. As demais realmente não eram assim do meu interesse. Então isso realmente me traz boas lembranças, uma nostalgia gostosa. Eu cresci assistindo esse tipo de seriado, eu brincava de Jaspion, de Jiraiya, enfim. O Jaspion, ele teve apenas uma temporada e 46 episódios. Muita gente considera que foi um fracasso, inclusive o próprio produtor da série, e isso é comentado inclusive dentro desse mangá, que eles esperavam mais, foi investido muito dinheiro e tal. E a japonesada, vocês sabem como os caras são, né, metódicos, rigorosos, se as coisas não saem exatamente como eles esperam, com a expectativa que eles criam, eles consideram que o produto eventualmente não foi realmente tão rentável, pelo menos quanto eles esperavam. Mas existe um outro lado que diz que, se comparado com outras séries japonesas, o Jaspion ele se saiu bem, ele não foi exatamente um fracasso. Então fica esse negócio aí, será que Jaspion não fez o sucesso esperado lá no Japão e aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, fez? Ele concorria, inclusive, pelo primeiro lugar com os programas da Globo, né? E a Globo a gente sabe que domina, né, o país em termos de canais de TV. Então foi com muita felicidade que eu iniciei a leitura dessa publicação, que se passa exatamente após o final da série Jaspion. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando
eu bati o olho e falei, ah, é o final. O pássaro dourado, olha, as primeiras páginas elas são coloridas, tá? O sentido é o ocidental de leitura e não o oriental, que é o tradicional dos mangás japoneses, beleza? Então aqui, ó, e olha as cores que estão aplicadas, assim, muito capricho. A arte do Michel Borges está muito legal. Aí tem as crianças que tinham partes desse pássaro dourado, aí tem a sexta criança. E aí a história, ela vai avançar, né, para o futuro, onde o Jaspion já não se encontra mais na Terra, exatamente por ter derrotado o grande vilão Satangos. Ele acabou adotando aquela sexta criança que passou a ser chamada de Tarzan, isso mesmo, e ele vive num determinado planeta onde existe uma espécie de polícia espacial, a qual o Jaspion não quer fazer parte, ele fala que trabalha sozinho. Então o que nós temos aqui nessa publicação da editora JBC é um mangá que se passa após a série do Jaspion, ou seja, ela vai trazer todos aqueles elementos base da série, respeitando fielmente o que já foi mostrado dentro do seriado e indo obviamente além, criando algo inédito para os fãs. Então vários daqueles personagens que deram as caras no seriado são retomados dentro dessa história. Ele continua sendo acompanhado pela Anri, aquela androide, a alienígena Mia, entre outros personagens que o Jaspion enfrentou quando estava na Terra. Só que começa uma grande conspiração, na verdade uma profecia que pode colocar o Jaspion como uma espécie de novo Satangos. Ele resolve voltar para a Terra e quando ele chega lá, existem consequências ao fato dele ter saído do planeta após derrotar o Satangos. Quem lembra do seriado se recorda da Killmasa, que dominava a mente das pessoas, tudo em prol do Satangos. Sem falar no McGaren, ele que era o filho, se intitulava como filho do Satangos, fazia tudo para o pai, não queria decepcioná-lo. Além do próprio Satangos ser o maior vilão da história, quem realmente tinha um enfrentamento mais físico, fazia todas as manipulações ali em Tóquio, era exatamente o McGaren, que tinha um design realmente muito bacana, eu gostava bastante, assim, era um cara meio trevoso e tal. Então o Jaspion novamente vai ter que lidar com os seus antigos adversários, vai reencontrar os aliados de outrora, que estão um pouco mais envelhecidos, além daquelas crianças, né, que detiveram o poder do pássaro dourado. A trama, ela é realmente bem desenvolvida, ela respeita bastante o que foi estabelecido dentro da série, ela tem uma pegada mais de entretenimento, sem exatamente trazer questões filosóficas ou reflexivas dentro da série. É aquele gibizão massa velho que obviamente vai agradar muito mais quem teve toda aquela fase na sua infância de assistir os seriados japoneses. Apesar de todos esses elogios e um certo sentimentalismo barato da minha parte, que eventualmente pode nublar as minhas críticas mais negativas, eu ainda tento, né, fazê-lo de forma mais coerente possível e faço a ressalva de que tem algumas passagens que trazem uma certa superficialidade para a história. Um determinado personagem tem uma mudança de comportamento e não é exatamente aprofundado o que levou ele a fazer aquilo, fica, né, assim, meio solto dentro da história, até a parte em que o Jaspion é acusado, de acordo com a nova profecia, de ser o grande vilão de tudo. O final ali, onde isso é realmente destacado dentro da história, também eu achei um pouco apressado. Mas de uma forma geral, é uma história gostosa de ler, um mangá muito bem produzido. O Michel Borges faz um trabalho artístico aqui que é de tirar o chapéu. Ele tem exatamente esse estilo de mangá, ele dá uma dinâmica muito boa para as páginas, você sente a movimentação do Jaspion, a armadura dele está simplesmente sensacional. E as cenas de ação
animação que demandam realmente aquela arte de impacto, de destaque, colocando o personagem em determinadas posições que realmente sejam empolgantes, ele consegue fazer isso com bastante competência, sem falar que ele segue todas as características físicas dos personagens que foram apresentados dentro do seriado. Em suma, galera, nós temos aqui uma publicação que é realmente muito bacana. Eu não sei o que um leitor que não acompanhou essas séries japonesas, né, que são leitores mais novos, mas que pelo menos já conhecem um pouco de Power Rangers e imaginar uma coisa nessa pegada, vão realmente sentir lendo essa obra. Ela tem, obviamente, toda a qualidade de roteiro e de arte, mas também traz, né, isso obviamente foi de caso pensado, uma grande nostalgia para boa parte do público que viveu a infância ali nos anos 80 e nos anos 90. Então, tentando me despir aqui de todas as emoções, que nota que eu dou para o Regresso de Jaspion da editora JBC? Eu dou a nota 8,5. Realmente um mangá que eu gostei bastante. Em resumo é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e também deixar o seu comentário. Um abraço para todos vocês e fui!